Põe para a gente notícia na tela, por favor. Põe aí. Lula lidera a corrida para 2022, tem 55% contra 32% de Bolsonaro no segundo turno. Pesquisa Datafolha mostra o petista com 41% no primeiro turno, 18 pontos à frente do atual presidente, que deve disputar a eleição. A notícia, que eu vou ler para vocês o lead aqui, diz o seguinte: pouco mais de 2 meses após ter tido seus direitos políticos restabelecidos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida para a presidência com margem confortável no primeiro turno e venceria o presidente Jair Bolsonaro na segunda etapa, revela a pesquisa Datafolha. O petista alcança 41% das intenções de voto no primeiro turno contra 23% de Jair Bolsonaro. Em um segundo pelotão, embolados, aparecem o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro sem partido com 7%, o ex-ministro Ciro Gomes do PDT com 6%, o apresentador Luciano Huck sem partido com 4%, o governador João Dória de São Paulo, que obtém 3%, e empatados com 2%, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o empresário João Amoedo, do Novo. Mas vamos lá, olha, Bolsonaro tem a maior rejeição, resposta estimulada. Olha, Jair Bolsonaro não vai ser votado de jeito nenhum por 54% da população brasileira. Significa que o pato manco já era. Hoje, se a eleição fosse hoje, ele perderia, não é porque ele é pouco querido, não, é porque as pessoas têm repulsa a ele. Rejeição é repulsa, repugnância. Então, Bolsonaro provoca dores de estômago em 54% da população brasileira. Lula em 36%. Olha como é que isso baixou, sabe? As pessoas estão absolvendo Lula, elas estão vendo o tamanho da injustiça que o Moro fez com ele e estão reabilitando o Lula, colocando ele como principal player, não só aumentando a popularidade, mas diminuindo também a rejeição, que é muito importante. O João Dória aparece com 30% de rejeição para alguém que tem tão poucos votos quanto ele. Isso aqui é muito significativo. O Luciano Huck, idem, Sérgio Moro, 26%. Isso aqui é mais em função do desconhecimento propriamente dito do que, certamente, em relação ao que as pessoas realmente sentem. Ciro Gomes aparece com menos rejeição do que Moro, o Mandetta com menos rejeição do que o Ciro Gomes, e o Amoedo, não vou nem falar, né, gente? Fala sério, que Amoedo, presidente da República. Eu acho o seguinte, que essa pesquisa ela é muito significativa, porque ela é a primeira nesse período todo de pandemia, né? Nós temos aí, 14 meses, ela é a única feita presencialmente, ou seja, não foi feita pelo telefone. E portanto, é uma pesquisa mais próxima, da maneira que eu vejo, mais próxima da realidade que nós estamos vivendo, né? Então, assim, ela é muito discrepante em relação às duas outras pesquisas que saíram essa semana, né? Uma delas da Atlas, do El País, né, que foi feita também pelo telefone. E ela mostra, talvez, uma realidade, né, de uma transferência e até da vergonha de algumas pessoas em assumirem que votaram errado, né? Aliás, o próprio Kassab disse ontem, né, que o fato do Lula estar tão na frente significa que o eleitor realmente se arrependeu de ter votado no Bolsonaro. Isso é uma volta a 2018, né? É lógico que é muito cedo, né? O Lula está sendo preservado, não está sendo atacado, o Bolsonaro está no meio da fogueira, né? Agora, é um desgoverno, né? Um governo, uma tragédia, né? E o que fica claro aqui é que não tem espaço, nesse momento, para a terceira via, né? A situação está polarizada, mas ela pode se modificar. O que a gente tem que analisar também, nesse momento, é a rejeição. E a rejeição do Bolsonaro, 54% de pessoas dizem que não votariam nele jamais. Isso aí, para reverter, é muito complicado, principalmente com o futuro que a gente tem pela frente. O que a gente tem pela frente? Mais mortes, mais problemas de contaminação, o desarranjo na vacinação, porque como ele não comprou as vacinas no momento correto, está tentando comprar agora, está tentando fazer aquilo que ele devia ter feito lá atrás e não fez, ele está arrastando a crise no Brasil. Nós vamos, talvez, entrar o primeiro semestre do ano que vem vivendo questões sérias ainda na área da saúde pública, né, e no desemprego, né? A retomada econômica, se ocorrer, certamente vai ser muito tímida para as necessidades do país. Nós temos falta de empregos, temos inflação de volta, temos empresas saindo do país, né? Enfim,
o quadro que se apresenta não é nada bom para ele lá na frente. Ele tem 1 ano e meio para tentar reverter essa situação. Como é que ele vai fazer isso? É que eu não entendo, né? Vai ter que ter uma campanha de mentiras muito sofisticada e muito profunda no WhatsApp e nas redes sociais, né? Mas será que isso é suficiente? Essa pesquisa retrata as dificuldades que o Bolsonaro tem e o bolsonarismo tem daqui para frente, né? Então vamos ver o que vai se colocar, se vai abrir uma opção de terceira via ou não, ou se vai se prevalecer, porque ele é capaz, inclusive, de ser ultrapassado por uma terceira via, porque se ele continuar ladeira abaixo, é possível uma junção de candidatos aí, se você pegar os votos que teria o Ciro, o Moro, o Luciano Huck, o João Dória e tal, e juntarem, dá mais do que o Bolsonaro pode ter se ele continuar caindo como está caindo. O retrato hoje é um retrato muito ruim para o Bolsonaro. Claro que ainda é cedo, concordo também com essa ressalva, temos mais de 1 ano pela frente. No Brasil, nós estamos acostumados a ver mudanças no último ano, isso acontece muitas vezes. O próprio Lula, por exemplo, em 1994, ele, até maio, ele estava liderando as pesquisas eleitorais, ele estava com em torno de 40%, veio o Plano Real, e o Lula ficou e perdeu depois da eleição, ainda no primeiro turno, para o Fernando Henrique Cardoso. Então, é muito cedo. Agora, o Bolsonaro, eu vejo poucas condições para o Bolsonaro reverter, porque ele está apostando, continua apostando nesse confronto, continua apostando nesse discurso negacionista, e por mais que o governo haja agora, já tem algum pouco de reflexo da CPI, quando eles tentam parecer que estão fazendo alguma coisa. E aí, sobre terceira via, Florestan, eu acho assim, uma coisa que ficou clara, o Lula esvaziou o Ciro. O Ciro aparece com 6%. Isso é muito pouco. Até fazem muita piada que o Ciro fica no patamar de 12%. Caiu para 6%. Foi esvaziado pelo Lula. Acho, sim, que é mais fácil esvaziar o Bolsonaro para surgir uma terceira via do que esvaziar o Lula. Porque o Lula já não está exposto hoje com novos problemas, novos escândalos. O Lula já passou por essa etapa. Acho muito pouco provável que consiga agora, nesse tipo de ataque que o Ciro vinha fazendo, e o fato do Ciro ter caído é uma prova disso, tirar votos do Lula agora. Até porque o PT sempre teve um patamar muito alto. Bolsonaro também. Bolsonaro tem um patamar aí em torno de 30% de votação ainda no primeiro turno, que é um patamar alto, e que até o momento consegue ele, com esse discurso negacionista, com esse modo dele se comunicar, principalmente nas redes sociais, principalmente nas lives, essa coisa dele, ele ainda consegue manter um patamar alto. Mas a CPI está trabalhando bem, apesar de alguns deslizes, e daqui para o ano que vem eu acho que a tendência é aumentar. Então eu acho muito difícil a situação do Bolsonaro, e acho que ele pode sim ser esvaziado ainda no primeiro turno e não passar para o segundo. Vai depender da capacidade aí de duas coisas. Uma vai depender da capacidade da centro-direita se organizar em torno de um novo candidato, que até o momento não tem ninguém parecido com esse perfil, e vai depender também da capacidade de como o Lula se vai aí nas articulações com o centro. Está conseguindo atrair muita gente. Quando o Kassab fala esse tipo de coisa, já se sabe que o Kassab lá na frente pode sim desembarcar na candidatura, apoiar uma candidatura Lula de alguma maneira. Então, acho que temos aí uma pesquisa importantíssima. É uma pesquisa ampla e que já vinha alguns sinais sendo dados por outra pesquisa do Poder 360, que também já vinha apontando um pouco nessa direção. Mas o Datafolha agora aponta mais essa tendência. Vamos aguardar as próximas. Vamos ver se se confirma essa situação.